Conversar um pouquinho sobre o comportamento desses homens, né, doutora? Sim. Ainda existe um mito, assim, de que um homem não precisa se cuidar, o homem não vai ao médico. Por que que essa crença ainda ela é tão presente? Como é que ela impacta a saúde do homem? Infelizmente ainda é algo cultural, né? Sociocultural. O homem ele foi ensinado que ele não pode chorar, que ele tem que ser forte, que ele é a base da família, né? O homem sempre foi para trabalhar e a mulher ficar em casa. E isso fez com que os homens reprimissem as suas emoções. Consequentemente, ele não procura ajuda, ele não pede ajuda. Então, isso criou uma cultura de silêncio. Porque se o homem não pode demonstrar as emoções e ele foi ensinado desde a infância, então ele não vai procurar ajuda. Então, isso impacta não procurar ajuda no lado mental e também no lado físico, né? Ah, vou deixar para lá, vou continuar vivendo, porque isso aqui é bobeira. Isso aqui não vai me causar nada. E eu acho que isso também vai muito do comportamento de casa e Sim, principalmente se ele tiver uma mãe também que não o empurre desde criança. Porque teve uma exatamente. pesquisa recente que a gente noticiou aqui na Rádio Antena 1 essa semana sobre os adolescentes também. Eles estão indo para o Uhum, mesmo caminho. Eles demoram a procurar uma ajuda sim, clínica, né? aham, E eu acho que isso começa mesmo desde pequenos, né? exato. E pela sua experiência, doutora Raíssa, quais que são os principais transtornos psiquiátricos que você observa com mais frequência no seu consultório, por exemplo? Ó, o principal, o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, principalmente na parte dos adolescentes e a partir dos 60 anos. Olha, Transtorno de uso de substâncias lícitas e ilícitas, álcool, né, e drogas. E aí a gente também pensar também na parte dos adolescentes, né? E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, que tem falado tanto, né, hoje em dia, que até na parte adulta, muitas das vezes, antigamente não tinha isso, eu não sabia o que, que era isso. Então, só agora que eu estou vendo que está me prejudicando mesmo. esse TDAH foi interessante você falar, porque muitos foram diagnosticados na vida Mais tarde. adulta, mais Uhum. tarde conseguiram ou tiveram que aprender a lidar com o transtorno desde pequeno. Exato. E como que na vida adulta, depois que você é diagnosticado com o Uhum. transtorno, como que é o comportamento deles? Eles conseguem absorver o tratamento, por exemplo? Conseguem mudar, entender que tem limitações? O que que passa na cabeça de uma pessoa depois desse diagnóstico? Para o homem é mais difícil ele entender e aceitar. Então, muitas das vezes, os colegas ou alguém próximo que fala com ele, olha, você está tendo prejuízo no trabalho, ou a esposa, ou o cônjuge, também relata, olha, está prejudicando o nosso relacionamento. Então, precisa ter terceiros para poder falar com esse homem, para ele começar a prestar atenção que, olha, está tendo prejuízo na sua vida. E aí sim ele ter um insight sobre isso. Agora, é uma diferença enorme, né? A forma como homens e mulheres lidam com esses transtornos. Sim, a mulher, ela tem mais aceitação em relação ao homem. Uhum. Então, a mulher, a partir do momento que ela entende aquela emoção que está causando sofrimento, ela aceita e ela busca por ajuda. O homem não. O homem ele pode até entender aquela emoção, né? Mas Então, ele se fecha. mas ele se fecha, justamente por essa cultura do silêncio que o homem foi ensinado. Agora, doutora Raíssa, quais são os sinais que podem indicar que um homem deve procurar ajuda de um psiquiatra ou outro profissional de saúde mental? Quais são os primeiros sintomas? Ó, principalmente irritabilidade, agressividade, uso excessivo de drogas, uso excessivo de telas, jogos, né, o que tem se falado É muito mesmo. hoje em dia. Também o homem começa a perder o prazer daquilo que ele gostava muito. Então são alguns sinais, mas geralmente o homem não vê isso. Geralmente são as pessoas que estão ao redor dele que falam para ele procurar essa ajuda. E quais fatores costumam levar os homens a finalmente buscar esse atendimento psiquiátrico, mesmo diante do estigma, igual você falou? Às vezes, um amigo, a palavra de um colega Uhum, do mesmo gênero tem mais peso do que o pedido de uma esposa, por exemplo, ou de uma exato. mãe. Aham. Essa rede de apoio masculina também, ela vem crescendo, eles têm se conscientizado sobre isso? A gente está num processo, num caminho, assim,
diferente de uma década anterior? Já tem melhorado bastante. Mas, assim, hoje em dia, no consultório, ainda a maior parte dos atendimentos é feminino. Mas os homens têm procurado, sim, atendimento, mas eles só procuram mais quando esses sintomas, né, esses sinais, começam a ser mais duráveis e começam a comprometer a vida dele. A qualidade de vida e a produtividade, Exatamente. Né? Então, assim, ele começa a ter prejuízo no trabalho, ele começa a ter prejuízo dentro de casa ou com alguma outra coisa pessoal, ele começa a se isolar mais. Então, no caso, né, o uso excessivo de telas, né, o transtorno de jogos, né, fica ali o tempo todo para justamente, eu vou ficar no meu mundo porque eu não quero demonstrar essa emoção e eu vou sofrer em silêncio. Agora, quais estratégias, doutora Raíssa, ou hábitos os homens podem adotar no dia a dia, no seu cotidiano, na rotina, para cuidar da saúde mental e, ao mesmo tempo, se manterem atentos também à saúde física, como o Novembro Azul propõe, né? Principal é ter uma conversa, um diálogo aberto com esse homem, né? Mostrar para ele, seja profissional da área da saúde, não somente psiquiatras e psicólogos, às vezes um médico que ele tem aquela relação médico-paciente, de ouvir, né? Ele não ser julgado por aquele tipo de emoção. E aí, em casa também, ter um bom ouvinte. E é o que eu falo com todos os pacientes, além disso, atividade física, uma ótima alimentação, né? Eu não consigo fazer atividade física, eu tenho alguma restrição, uma caminhada que for de 10 minutos já ajuda e muito. Né? Então, se você tiver tudo isso relacionado à sua saúde mental estável e controlada, consequentemente, o resto também fica estável. Agora, doutora, com a sua experiência clínica também, de consultório, enfim, dos inúmeros pacientes que você já atendeu, eu acho que cada paciente é um caso, sim, cada ser humano é único, exato, né? Mas pela sua experiência, o que você tem observado em relação ao transtorno de ansiedade e depressão? Porque são transtornos distintos. E o uso de medicamentos, eles têm resistência em relação a aderir a algum tipo de medicamento para esse tratamento? Sim. É engraçado, às vezes, no consultório, tanto homens quanto mulheres, que ainda existe esse tabu da psiquiatria. Eu vou procurar um psiquiatra porque eu sou louco, porque eu tenho algum problema de cabeça. E a gente desconstrói isso através de um diálogo. E aí, muitas das vezes, a primeira pergunta que eu faço para você, tá tudo bem tomar medicação? E aí ele começa a entender, né, agora falando principalmente dos homens, e ele começa a entender que se eu tomar uma medicação, eu vou me sentir melhor. Não que a medicação vai ser para o resto da sua vida, é para te tirar daquele momento que você está sofrendo. Claro, existem exceções, né? Sim. Mas em tudo que eu converso, esse diálogo, eu sempre deixo bem claro, a medicação não vai ser para o resto da sua vida, é só para te ajudar nesse início, nesse sofrimento, e depois ele vai me dando esse feedback, olha, eu estou melhor, estou me sentindo bem, a gente pode começar a fazer o desmame da medicação, e aí a gente começa. Tudo sempre é um trabalho em conjunto. E aí eu sempre oriento a questão da psicologia, que é interessantíssima, e eu gosto particularmente muito. E a troca com o psicólogo é muito boa. Então, normalmente os psiquiátricas encaminham, né? Sim, na verdade, é a primeira conduta que a gente faz. A gente sempre encaminha o psicólogo. É claro, existe agenda, às vezes questão financeira, mas eu sempre falo, vai no psicólogo, porque tem muitos pacientes que deixam de tomar medicação por conta da ajuda da psicoterapia. Então, assim, é desconstruir mesmo esse pensamento, sim, esse tabu, para eles se sentirem melhor e aí levar a vida melhor. Doutora Raíssa Esteves de Sales, médica psiquiatra, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente na Rádio Antenor. Volte mais vezes. Pode deixar. Até a próxima. Até a próxima. Tribuna no Ar.